Fala galera, tudo bom? A gente vai ver hoje duas regrinhas de gramática, tá? Uma relativa ao uso de vírgula e o próximo exercício que a gente vai fazer sobre funções do C, tá? Que é uma matéria que também cai frequentemente nos vestibulares. Bom, em relação ao uso de vírgula, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o seguinte: existe, né, um preconceito que a gente tem que quebrar, que é a ideia de que a vírgula é a pausa da fala. Na verdade, entre a oralidade e a escrita, a gente tem dois sistemas de representações que são diferentes, tá? E necessariamente eles não coexistem. E é importante a gente falar sobre isso porque quando você tem um sujeito muito longo, é possível que você coloque uma pausa para falar porque você perde o fôlego. Só que você não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo, a gente lembra disso. Então, se eu digo, por exemplo, ó, um menino de calça preta e blusa amarela, eu vou dar uma pausa aí para descansar. Chegou ontem, tá? Eu dei a pausa na fala, mas na escrita, o menino de calça preta e blusa amarela não pode vir entre vírgulas entre isso que é o sujeito e aquilo que ele faz, que é o verbo, tá? Então, a vírgula ela tem uma função, ela tem várias funções na gramática, mas não é esta, né, de marcar uma pausa aí na fala. Ela não tem nenhuma correspondência com aquilo que a gente faz em relação à oralidade. Em relação ao uso de vírgula, uma das coisas que é importante para a gente é que a gente é obrigado a usar vírgulas em algumas circunstâncias, tá? Entre elas, para marcar aquilo que a gente chama de elipse, que é a supressão de um termo, né, numa relação de coesão, ou, né, a zeugma, né, que é a forma mais específica quando o termo já apareceu, a gente chama o apagamento de zeugma. Usou a zeugma ou usou uma elipse, você é obrigado a marcar com a vírgula, tá? Vamos examinar então essa tirinha do cartunista André Dahmer para responder as questões, tá? Primeiro quadrinho é: a vida é um presente e a morte, vírgula, um mistério. Sim, a morte é um grande mistério para quem não estudou biologia, tá? Ele é pessimista sempre. A pergunta, gente, era isso aqui, ó, da GV, tá? Verifica-se o emprego da pontuação para assinalar um apagamento, uma elipse necessariamente de verbo em qual lugar, tá? Quando você volta para o texto, tá? A gente tem o primeiro quadrinho, ó. A vida é um presente e a morte, mistério. Tá? A gente concorda, gente, que entre a morte e o resto do texto tem uma vírgula, tá? Faltou algum verbo aí? Quando você vai ler com acuidade, você percebe que a gente está com dois períodos aí, né? Duas frases, na verdade. Período formado por duas orações, desculpa, duas orações. A primeira oração é: a vida é um presente, né? Um sintagma nominal. A segunda oração deveria ser: a morte é um mistério. Como eu não quero repetir o verbo é, eu joguei uma vírgula, tá? Então, no primeiro quadrinho, eu já sei que houve aí uma supressão de um verbo, a supressão de um termo, que, portanto, é uma zeugma, tá? Que é o nome específico aí da elipse usado nessa condição em que o termo já apareceu e que eu fui obrigada a marcar com vírgula. No segundo, olha o que eu tenho. Sim, a morte é um grande mistério, tá? Eu não tenho supressão de termo nenhum. E no último quadrinho, eu não tenho nem a vírgula, para quem não estudou biologia. Então, a resposta correta, tá, é no primeiro quadrinho apenas, tá? Seria a alternativa A.